Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com você? Então, eu estou aqui para dar alguns avisos bem importantes. A nossa igreja estará aberta nas terças e quintas de 8 a meio-dia. Você pode estar trazendo o seu alimento para contribuir com a assistência social da igreja e também o seu dízimo e sua oferta. Mas se você preferir, também pode estar transferindo esse valor de dízimo e oferta para a nossa conta bancária que vai estar disponível aqui. Vai estar disponível também um número para que você possa entrar em contato e a maquineta vai até a sua casa. Nessa maquineta você pode estar passando no débito o valor do seu dízimo e oferta e também do carnê da construção. Teremos também nas nossas redes sociais e também no nosso canal do YouTube uma programação toda especial para você. Será nos mesmos horários dos cultos, nas terças e quintas às 20 horas, no domingo às 10 da manhã e às 18 horas da noite. No mais é só isso e até breve. Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. E eu estou aqui para dar continuidade ao nosso culto de noite. Vamos falar sobre fé e confissão. Primeiro eu queria orar com vocês, certo? Eu quero que vocês fechem os seus olhos nesse momento para nós estarmos orando. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Te agradecemos, Pai, por esse dia. Te damos graças pelas nossas vidas, Senhor, e pelo privilégio que é conhecer a Tua Palavra. Obrigado pelos corações abertos e pelos solos férteis, onde a sua palavra será lançada e dará frutos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, Deus me trouxe hoje 3 pontos no tocante à fé, que é ação, confissão e perseverança. E a gente vai estar falando um pouco sobre esses 3 pontos hoje. Primeiro, a fé, ela é a base da nossa doutrina. Você sabe que tudo começa pela fé, porque a partir do momento que nós cremos que Deus entregou o seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós, nós estamos exercendo fé. E a palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aquele que chegue até Ele, creia que Ele exista. Então a fé ela é a doutrina, ela é uma das bases principais da nossa doutrina cristã. E tudo começa pela fé. Em Hebreus 11, versículo 1, diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. A Bíblia relata o que é fé, e nós sabemos que a fé ela é a base da nossa doutrina. E em 2 Coríntios 4,13 revela outro ponto importante para a nossa fé, que é a confissão, que é palavras, que é falar. Lá diz assim: está escrito, criei, por isso falei, pois assim nós, que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. E aqui diz isso, que quando nós cremos, nós falamos. E é por isso que nós confessamos a palavra. Porque quando nós cremos, nós falamos o que nós cremos. E em 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 13, diz exatamente isso. Quem crê, queridos, fala. Quem crê, coloca para fora, precisa externar a nossa fé. Confissão é uma forma de você externar a sua fé, de você colocar para fora o que está dentro de você. E a confissão, ela faz com que a minha fé fale. A confissão faz com que o que eu creio no meu coração seja externado e que aquilo saia de dentro de mim. A minha fé, ela liga diretamente a minha boca ao meu espírito. No livro de Tiago, ele fala sobre a importância que nós temos, que a língua tem. Ele diz que vida e morte está no poder da língua. Então é importante o que você fala e o que você confessa. Mas o que acontece é que muitas vezes nós estamos limitando a nossa confissão. Nós limitamos a nossa confissão para o que a Bíblia diz que é o meu direito. Nós limitamos a nossa confissão a dizer: Senhor, obrigado porque eu sou curado, porque a sua palavra diz que pelas tuas pisaduras nós somos curados. Mas a confissão vai muito além disso. A confissão é falar as verdades e falar a realidade da palavra. Isso quer dizer que confissão não são só essas coisas. Você precisa ampliar o seu conceito de confissão da palavra. Você precisa confessar também a glória de Deus. Exaltar o nome dEle e adorar a Ele. Isso também é confessar a palavra. Na Bíblia fala: dei graças a Deus porque Ele é bom e porque sua misericórdia dura para sempre. E essa é uma coisa importante, você ampliar a sua confissão, não só para o que a Bíblia te diz que é seu direito, mas para o que Deus é. Exaltando Ele, adorando e dando graças por quem Ele é. Em João 6,5, vou ler para vocês. A partir do versículo 5 diz assim: levante os olhos
levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevado e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? E o que a gente vê aqui é que, quando André olhou para aquele menino e para aqueles 5 pães e 2 peixes, ele viu 5 pães e 2 peixes. Só que quando Jesus olhou para aquela cesta com 5 pães e 2 peixes, ele viu todas as possibilidades do que Deus poderia fazer com aquilo. E sabe o que ele fez, queridos? A Bíblia diz que ele pegou aquela cesta, ergueu e deu graças. Ele estava confessando a palavra. Ele já cria com o coração e agora ele externou a fé confessando com a palavra. E aqueles 5 pães e 2 peixes alimentaram mais de 5.000 pessoas. E esse versículo, ele revela outra coisa. Esse trecho da Bíblia, ele revela outra coisa para a gente. Que é uma ação. A fé, ela não é só palavras e ela não é só crer com o coração, mas também precisa que você tome uma atitude. Precisa que você exerça, que faça algo, que tenha uma ação diante daquilo que você crê. A Bíblia diz assim: disse Jesus, mande o povo se assentar. Quando Jesus disse, mande o povo se assentar, quando ele pegou aquela cesta e deu graças, quando ele distribuiu aquela comida nos cestos dos discípulos e mandou eles darem àquela multidão, ele estava tomando uma atitude para a fé que ele tinha, de que Deus iria multiplicar aquilo. A fé dele não ficou só crendo com o coração, mas ficou falando com a boca e também fazendo algo, tomando uma atitude diante daquilo. Então a fé, queridos, ela não é só crer com o coração, mas ela também é confessar com a sua boca e tomar uma atitude e fazer algo diante daquilo. Muitas vezes a nossa confissão em si já vai ser uma ação, mas outras vezes não. Você vai precisar fazer mais coisas, você vai precisar fazer outras coisas para que aquilo realmente aconteça. E aqui em Tiago 2,17 diz assim: portanto a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Em outra versão da Bíblia diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, é morta. No dicionário, quando a gente busca o significado de obras, ele mostra para a gente que as obras são o resultado de uma ação. Então, o resultado daquele povo estar sentando e se fartando de comida no lugar de morrer de fome no deserto, foi a ação que Deus teve, que Jesus teve diante daquela situação. Foi ele ter pegado aquele alimento e ter dado graças, foi ele ter mandado aquelas pessoas se assentarem, foi ele ter distribuído aquela comida para eles. Não foram só a crença do coração dele, mas também as palavras e também a ação dele que fez com que aquilo acontecesse e fez com que aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes se multiplicassem e virassem comida suficiente para mais de 5.000 pessoas. Em Tiago 2,20, Tiago relata, ele afirma ainda mais: ó homem insensato, quando finalmente compreenderá que a fé sem obras é inútil. Tiago, ele fala que fé sem obras é inútil. Uma coisa inútil é uma coisa que não tem utilidade, que não serve para nada. Não deixe que a sua fé seja algo que não serve para nada. Concilie a sua fé com a sua crença, concilie a sua fé com a sua confissão. A sua fé que está dentro de você, dentro do seu coração, quando você crê, você precisa externar através das suas palavras, da sua confissão e através de ações e de atitudes. Em Marcos 2, 1:5, ele conta a história de um paralítico. Os amigos desse paralítico, eles buscavam a Jesus para que curassem o amigo deles. E quando eles chegaram, tinha uma multidão muito grande impedindo que eles entrassem, mas aquilo não fez com que eles desistissem. Ao contrário, aquilo fez com que eles fossem mais fundo, com que eles continuassem, aquilo fez com que eles tivessem perseverança. E a Bíblia fala que aqueles homens subiram no telhado da casa com uma maca, abriram um buraco no teto e desceram aquele homem. Aqueles problemas e aquelas dificuldades que eles encontraram não foram suficientes para derrotar a fé deles.
Lá em Efésios 6,16 diz assim: em cada batalha vocês precisarão da fé como escudo para deter as setas ardentes disparadas pelo maligno contra vocês. A fé, ela vai servir como um escudo diante dessas adversidades que o diabo vai lançar, diante dessas dificuldades que o diabo vai te trazer. Então, quando você tem fé, a fé vai gerar o quê? Em você? Perseverança, para que você não desista. Porque não vai ser fácil, queridos. Quando você está confessando e quando você está tentando tomar uma atitude para que aquilo aconteça, o diabo muitas vezes vai tentar te impedir. Muitas vezes ele vai falar no teu ouvido: você acha mesmo que isso vai acontecer? Você acha mesmo que isso é possível acontecer? Você acha mesmo que isso realmente vai ser assim? E você vai precisar de perseverança para continuar confessando a palavra, para continuar falando as obras de Deus e falando das maravilhas de Deus. E lembre que confessar a palavra não se limita a você dizer os direitos que você tem, que a palavra diz que você tem, isso é lícito, isso é maravilhoso. Mas não é só isso. Você precisa ampliar o seu conceito do que é confissão da palavra e falar também das grandezas e das maravilhas de Deus. Porque foi diante de adoração e diante de exaltação a Deus que Paulo e Silas foram libertos daquela prisão. Quando eles estavam adorando e exaltando ao nome do Senhor, foram que as correntes dos braços deles soltaram e foi que a grade da prisão caiu e que eles foram libertos. Foi no meio de uma confissão de graças ao Senhor, de adoração e de exaltação ao Senhor. Você não pode deixar as dificuldades te parar, você precisa ter perseverança. E a fé, ela traz a perseverança. Tiago 1,13, ele fala: pois vocês sabem que, quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. E a gente vê aqui que a fé, ela não é só crer com o coração. A gente vê aqui que ela também é confessar com a boca, é tomar uma ação e uma atitude, que muitas vezes já é o nosso confessar, e é ter perseverança para continuar buscando aquilo que Deus colocou dentro do seu coração. Confessando a palavra, falando das grandezas de Deus, exaltando a maravilha dele e também tomando uma ação baseada na sua fé. A sua confissão e a sua ação precisam ser baseadas na sua fé. E a nossa fé, por sua vez, ela é baseada na palavra de Deus. Amém? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham sido abençoados e eu declaro sobre a vida de vocês mais força e mais vitalidade, que o Espírito Santo consiga levantar vocês por dentro para passar por qualquer situação que vocês estejam passando e para que a fé de vocês persevere. Amém?